Bora, Bill! Para você que não conhece esse meme ou já tá tentando aí entender, é com ele que a gente abre aqui o nosso primeiro Papo 10. Para conhecer um pouquinho, por sinal, desse meme que vem embalando o esporte brasileiro, as redes sociais, basta você começar aí acessando, por exemplo, o tcmnoticia.com.br, que tem toda a história aí do Bora Bill, de onde surgiu esse Bill e quem é Bill. O filho do Bill tá aqui, o pai do Bill também tá aqui. Mas fora a brincadeira, vamos começar aqui o nosso Papo 10. Vai ser um momento sempre de resenha esportiva, descontração, bate-papo, entrevistas com vários personagens, comigo aqui, Larissa Maciel, com o nosso Pedrão. O Pedro Ítalo tá pronto aí para entrar em campo, tá com as turbinas ligadas? Pronto, Laris, pronto. A estreia sempre é um pouco mais difícil, mas depois que o time se solta, muita resenha também vai rolar por aqui. E dizer que é um prazer imenso estar compartilhando esse projeto com você, onde a gente vai trazer bastantes entrevistados, histórias interessantes, histórias que o torcedor, aquela pessoa que acompanha o esporte, não conhece, os bastidores do esporte. Então muita coisa boa vai acontecer aqui nesse Papo 10 e você vai conferir tudo aqui com a gente. E vale lembrar que você sempre vai acompanhar aqui o nosso Papo 10 através do canal do YouTube da TCM, o TCM HD. Então, por favor, não esqueça de dar aquele like nesse vídeo também, ativar o sininho para ficar por dentro de toda a programação do que a gente vai estar discutindo aqui toda semana em relação ao cenário esportivo aqui do nosso estado, da nossa região e tudo que rola aí por dentro dos esportes. Para começar esse nosso Papo 10, a gente vai apresentar aqui o nosso primeiro entrevistado, ou seja, uma responsa gigantesca, né? Gigantesca, e já pra gente começar aí no clima do que tem sido diferente, o diferencial, o destaque principal do nosso esporte, que sem dúvida nenhuma vai ser a segunda divisão. E para conversar sobre esse assunto, a gente convoca aqui o Paulo Sérgio Mesquita da Silva. Você sabe quem é o Paulo Sérgio Mesquita da Silva? Se eu disser Serjão do Leão, será que facilita? Facilita. A torcida tricolor já está mais acostumada com o nome do Serjão. É o nosso entrevistado de hoje aqui do nosso primeiro Papo 10. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, Larissa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da TCM. É um privilégio, assim, ímpar participar do primeiro programa Papo 10. Isso aí vai ser sucesso. Tenho plena certeza pela estrutura e a capacidade que vocês têm. E, para mim, é um privilégio gigantesco. Que responsabilidade, hein? Já começar no clássico. É verdade, professor. E por falar nisso, né? Nesse cenário, você é uma novidade aqui, inclusive, pra gente nessa temporada, né? A sua primeira vez aqui no nosso futebol, chegando já para um clube de envergadura, de tradição, que é o Baraunas. Sempre tem muita responsabilidade quando se fala de Baraunas, né? Até mesmo pela história do nosso esporte moçoroense e norte-grandense. Você que vive aí esses dois lados da moeda, você que acompanha, por exemplo, como analista de desempenho, inclusive, os jogadores que estão para serem revelados, que podem ser nomes aí importantes do nosso cenário nacional, estadual, enfim. Como é viver esse ambiente como professor, como analista de desempenho e também como treinador com tamanha responsabilidade de ter aí, quem sabe, o acesso do Leão? Então, é um desafio gigantesco, que trata-se de um clube que tem uma torcida, que tem uma tradição, que tem um manto que é muito pesado, a camisa do Baraunas, né? A gente sabe que nacionalmente é conhecido a equipe. A gente, às vezes, com alguns amigos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, a gente fala que está no Baraunas e eles, Baraunas 2004, se não me engano, Vasco eliminou o Vasco 3-0. Então, a partir daquele ano mágico do Baraunas, o Baraunas não é mais um clube de nível estadual, e sim de nível nacional. Então isso nos traz uma responsabilidade gigantesca, até a situação que o clube se encontra desde 2018 na segunda divisão, clube de tradição. Isso nos dá aí uma capacidade de medir, né? Porque eu falo que a gente conhece grandes guerreiros em grandes batalhas, né? Então eu falo sempre pro meu elenco, cara, é uma batalha para grandes guerreiros. Então, a cada jogo eu falo que a primeira final já é domingo, que eu convido a torcida do Baraunas se fazer presente no estádio Nogueirão às 16 horas. Ali é a primeira final, né, do rumo ao acesso. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Os nossos atletas sabem da cobrança que é jogar no Baraunas. No dia a dia a gente se cobra, os mais experientes, cobra os menos experientes.
E a gente sabe da cobrança que tem a torcida, que tem a própria imprensa, porque trata-se de um manto sagrado. Então a gente está bem esclarecido do tamanho que é essa missão. Sérgio, falando de responsabilidade, pegando um pouco aí que o senhor estava falando e o que Larissa também colocou, a gente sabe que o senhor trabalha com jogadores, observa a questão de jogadores que está surgindo, de potencial, e se divide nessa questão de técnico e também de analista de desempenho. Nesses últimos dias, antes de começar a preparação do Barões, aconteceu um peneirão. Até onde, na visão do senhor, isso é importante para um clube? Porque a gente vê um peneirão, jogadores que chegam sem base, para ser aproveitado no futebol profissional. Até onde isso funciona, professor? É boa pergunta, Pedro, bem oportuna. A gente sabe que um atleta que não teve base, ele tem dificuldade até o que teve base, ele tem dificuldade quando chega no profissional. A gente pode citar alguns que, tipo do Peneirão em Marcelino Vieira, nós trouxemos alguns atletas e esses têm muita dificuldade porque não tiveram uma base. Nós temos atletas aí de 18 anos, 19, que fizeram base no Palmeiras, fizeram base no Inter de Porto Alegre, no próprio Corinthians, e alguns atletas ainda têm essa dificuldade porque eles não sabem da dimensão que é o profissional. Eles alguns já entenderam, outros tiveram dificuldade, mas com a cobrança que eu falei no dia a dia, ali no trabalho dia a dia, eles conseguiram já acordar. Eu falei da oportunidade que eles estão tendo, né, para aparecer para o mundo, porque o futebol ele é uma gangorra, né, ele é um trampolim. De repente, um garoto de 18 anos fez a base no Palmeiras, como nós temos aí, faz uma boa competição e a TV, a imprensa moçoroense é muito, muito ligada e pode dar um pulo, uma alavancada na sua carreira. Então, a dificuldade de quem vem sem base ainda é mais forte. E aqueles que mesmo tiveram base, quando chega no profissional, eles têm um impacto, até a carga de treino. A gente trabalha 3 períodos, né? Primeiro período de manhã, segundo à tarde e à noite. Como ontem foram 2 horas de aulas teóricas falando em bloco alto. Então isso é novo até para os experientes. Isso é novo, né? Porque eles passaram por alguns clubes, Fortaleza, e nunca viram isso, essa parte teórica à noite, que eu trago já da análise de desempenho, né? Do scout, né? Porque tem uma diferencinha scout e analista de desempenho, né? O scout é aquele que é contratado pelo clube, o clube precisa de um meia e ele tem que ir observar pelo menos 5 jogos daquele meia para o clube e o diretor, o gerente de futebol contratar. E analista de desempenho não, ele vai ver o clube que a minha equipe vai jogar no final de semana, me passa um relatório, pontos fortes, pontos fracos, aonde eu tenho que explorar, se é em transição, em organização, esse é o analista de desempenho. E isso nos ajudou muito até também na captação de atletas como o Iago, que hoje está no Fluminense, que em 2009 eu peguei ele com 13 anos em Limoeiro do Norte, levei no Rio, fez avaliação no Flamengo, rodou por alguns clubes e hoje o Iago Felipe está no Fluminense, um grande clube. Nós temos o Tones, um designer que está em Portugal, que tiveram na base do Inter, na base do Santos, tem 24 anos. Então isso te dá uma visão de um perfil, né? Porque assim, eu falo sempre assim, sabe Larissa, sabe Pedro? Eu posso, às vezes as pessoas falam, pô, eu tenho um atleta aqui muito bom, é acima da média, mas será que é bom para qual contexto? Será que ele é bom para o meu modelo de jogo? Eu faço um centroavante, eu faço uma pressão pós-perda. Pode ser que ele não consiga fazer essa pressão pós-perda e não se identificar com o meu modelo de jogo. Aí já para mim já não é bom. Sim. Entendeu? Isso acontece muitas vezes o lateral que não consegue construir por dentro, só consegue construir por fora. Então, às vezes as pessoas falam isso, mas tem que ver função e característica. Às vezes você pode pegar 2 primeiros volantes a nível mundial. Casemiro, Busquets. Casemiro, morfologicamente, praticamente a mesma altura do Busquets, o Busquets mais franzino, mas são 2 primeiros volantes, 2 primeiros médios, como chama lá na Europa, com característica totalmente diferente. O Casemiro mais aquele duelo, em posição física, né, um jogador de duelo aéreo, de duelo, ninguém consegue, ele protege muito bem as costas pro médio ofensivo não jogar, é aquele bom no duelo aéreo. E já o Busquets é aquele bom no jogo associativo, aquele que consegue esconder a intenção no giro do próprio eixo, ali naquela saída da primeira fase de construção. Então são 2 jogadores com a mesma função, porém com características diferentes. Então a gente recebe muita ligação, as pessoas é muito bom o meu meia, mas espera aí,
mas ele acha o passe entre linhas, ele consegue dominar com o pé mais distante da pressão, entendeu? Ele consegue variar o corredor. Então, às vezes é bom para um contexto e para o outro contexto não é bom. Às vezes eu jogo no espaço, um atleta que joga no espaço de força, vamos pensar em pontas, 2 pontas. Você pode pensar assim, o Everton Ribeiro é um ponta, é um extremo, mas que não consegue dominar o espaço de força. Então ele joga ali no meio espaço que a gente chama, nem dentro do corredor central, nem fora. Então, porque ele não tem a velocidade, mas ele tem a habilidade. Ele controla o espaço de habilidade e não controla o espaço de força. Já o Bruno Henrique, eu falo em predominância. Já o Bruno Henrique é um jogador que domina o espaço de força, mas não domina tão bem o espaço de habilidade. Então, é um jogador que já joga mais no corredor lateral. Então, assim, são jogadores que é a mesma função com característica diferente. Então, a análise de desempenho, o scout dá para o treinador, quando o técnico ele consegue ser um scout, ser um analista de desempenho, isso ajuda muito quando ele chega para comandar uma equipe, você pode ter certeza. Alguém foi pescado nesses peneiros? Estão lá? Foi aproveitado ou... Isso, tem 2 lá do Marcelino Vieira, tem outros meninos de Pau dos Ferro que ainda estão em fase de avaliação. Inclusive tem um daqui, o Lucas Alisson, de 20 anos, é um atleta que me entregou que eu quero assim para lateral esquerda, de um lateral, uma boa imposição física, consegue ganhar uns duelos defensivos, duelo ofensivo, nessa semana que ele passou comigo. Então a gente acredita que ele será aproveitado, entendeu? Claro, quando eu vou me reunir com a comissão técnica, com a diretoria, tudo é em conjunto, né? Não adianta tomar uma decisão só, mas assim, a gente acredita que vão aproveitar alguém dessas avaliações. Não é fácil, porém, se entregar o que a gente quer para o nosso modelo de jogo, vai ficar assim. Professor, eu estava até conversando ontem que nós, inclusive, estávamos lá fazendo matéria, né, para a TCM aqui, mostrando um pouco do treinamento. Eu e o Pedro estavam conversando lá. Eu, particularmente, sou muito fã de um técnico brasileiro que se chama Tite, né? Ele hoje está na seleção brasileira e até mesmo pela maneira como o Tite enxerga o futebol e tudo mais, muita gente, inclusive, já brincou com ele do titês, a maneira como o Tite fala. E eu até brinquei com o Pedro ontem, disse, cara, eu vou inventar o Sergês, porque eu adoro prestar atenção na forma como o técnico interage, como ele conversa com o atleta, e eu já prestei muita atenção nas suas falas, algumas eu fico sempre muito curiosa. Aí eu te pergunto, você tem alguns termos justamente trazidos como analista de desempenho, como scout também, tem essa visão do professor, do treinador. Você fala, por exemplo, como é a questão do eixo da gravidade. Eu fiquei muito curioso. O centro da gravidade. O centro da gravidade. A lateral estava... O corredor da lateral estava denso. Já ouvi isso ontem. E você também, vez por outra, explica pra gente um pouco como é que tá funcionando o treino. Você fala dos princípios, dos subprincípios e dos subprincípios. Traduzindo isso para o torcedor, como é que funciona? Então, são termos, né, são nomenclaturas que se vai se renovando, né, entendeu? Então, a questão do corredor denso é mais jogadores adversários naquele corredor do que a minha equipe. Mais congestionado. Mais congestionado é a palavra mais popular. Né, a questão de baixar o centro de gravidade é uma expectativa de jogo, ele baixar o seu centro do core, baixa, flexiona os 2 joelhos, porque ali vai te ajudar a se movimentar, fazer a movimentação com mais facilidade do que eu estar em pé, depois eu agacho, para depois eu acelerar, ou lateralidade, ou frontal, ou para trás. Então, se eu ganhar no futebol é uma relação de tempo e espaço. Se eu ganhar milésimo de segundo, eu posso criar uma vantagem. Essa vantagem pode me proporcionar um gol, um pênalti sofrido, ou um pênalti eu não fazer o pênalti porque cheguei primeiro. Então, baixar o centro de gravidade é muito importante isso. Quando eu falo de princípios, subprincípios, subprincípio, eu começo a ver numa escala. Se eu estou numa escala coletiva falando dos 11 atletas, eu vejo de uma forma um grande princípio, o princípio deles, né? A questão do posicionamento, de uma visão geral. Se eu falo de um subprincípio, eu já vejo numa escala de 4, que eu jogo com blocos, com linhas, Sim. 2 linhas, uma linha de 4, uma de 3 e outra de 3 no meu modelo de jogo, né, meu sistema tático. Então eu já vejo
o subprincípio como os 4. Aí quando eu falo do subprincípio, eu já vejo como 2. Quando eu falo do subprincípio, eu já vejo 1. Então, as características, o que eu quero deles, as ações a nível dos 11, o que os 11 têm que executar a ação em conjunto, o que esses 4 aqui têm que executar no subprincípio, as ações, andou para frente, andou para trás, basculhou, que é balançar para o lado. Esses 4 eu estou falando em subprincípio. Quando eu falo do subprincípio, é 2. Um fez a cobertura do outro, é as ações referentes aos 2. Sim, tô entendendo. Quando eu falo do subprincípio, eu estou falando duelo. 1 para 1, eu tenho que induzir o atleta aí para a zona morta do campo, para não enquadrar com a baliza. Então, são do subprincípio que eu tenho que trabalhar com o atleta. Então, eu passo isso para eles, né? Porque quem quer jogar em alto nível vai chegar um dia na Europa, porque eu sei que eles almejam, então já tem que chegar sabendo essa nomenclatura e isso vai facilitar para eles. Isso é interessante que jogando contra um adversário, o professor tá lá, subprincípio, o corredor tá denso, então o adversário não vai entender, mas a equipe vai a equipe tá por dentro, porque né? o jogo é falado, né? Então lá dentro, muitas vezes o atleta falando ali entre eles e o professor se comunicando, a equipe adversária às vezes quer captar alguma coisa ali, pegar o que é que tá acontecendo para tentar chegar ao gol adversário. E dessa forma aí é quase que um código aí entre o Serjão e os seus comandados. É o Sergês. É um código, obrigado. Serjão, a gente sabe que a vida do futebol é muito difícil, né? Se tornar jogador de futebol é quase que uma loteria. Um jogador profissional chegar a uma Série C é quase que uma loteria. Vida de técnico também eu acredito que seja ainda mais difícil, porque é uma vida solitária. Ele nem pode estar muito próximo do torcedor, nem pode estar muito próximo ali de dirigentes, enfim. É uma vida que é um pouco solitária e ingrata. Se tá bem, todo mundo tá batendo nas costas. Tá abraçando. Se está mal, com certeza se o senhor for mal aqui, vai ouvir muita coisa que é um time de massa, eu sei que o senhor sabe disso. E a gente sabe, pesquisando ali um pouco sobre a vida do senhor, o senhor, na última eleição de prefeito, vereador lá no Ceará, em Morada Nova, o senhor colocou o seu nome à disposição lá como vereador da cidade de Morada Nova. Foi um passo pensando em desistir do futebol? O que é que aconteceu que o Serjão colocou seu nome à disposição da política? Na verdade, foi um pedido do prefeito da cidade, Vanderlei Nogueira. É um cara que gosta de investir no futebol e eu estava com um projeto da Inter de Milão, lá em Iguatu, um projeto particular. E eu tive esse convite de voltar para Morada Nova, né? Porque isso foi na primeira eleição dele, em 2014, né? E ele me fez esse pedido para eu colocar meu nome à disposição, né? Porque ele era oposição na altura e eu acabei vindo, né? Eu prestei meu nome lá a pedido dele e na segunda novamente, na reeleição dele, ele pediu novamente que eu não tinha muito interesse, inclusive até assumi na primeira eu fiquei suplente, assumi 3 meses lá como vereador. Mas assim, a ideia é porque a gente precisa da política, a gente precisa da política para o futebol. Então, alguns projetos direcionados para a criança, que a gente vê o futebol, o esporte de uma maneira geral, como um transformador, uma ferramenta, um mecanismo muito forte que ajuda que ajuda na saúde, que ajuda na educação, que ajuda na segurança, ajuda no relacionamento do dia a dia, no setor social. E essa parte da política eu emprestei meu nome mais assim para a gente fazer um trabalho forte. O prefeito está conseguindo fazer lá. Eu tive que vir, obviamente, que ele no começo ele não queria liberar mas entendeu? Eu falei, não, a gente quer pegar novos desafios, né? Ajudar mais atletas, a gente quer ver se realmente a gente conhece um pouco de futebol e testar, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? E o motivo foi esse, na verdade, entendeu? E voltando à questão do solitário, é difícil, é uma profissão muito difícil, principalmente no Brasil, porque a maioria dos clubes, as decisões vêm de fora para dentro, né? A torcida influencia muito isso, entendeu? Na tomada de hoje, você pode dormir empregado, amanhã você pode estar desempregado. Então, assim, eu faço uma analogia, aproveitando o gancho, sobre essa dificuldade. Qualquer outra profissão tem suas dificuldades, mas futebol tem mais. Vou explicar por quê. Primeiro, você trabalha sob pressão. Vamos pensar, um funcionário de uma multinacional, ele trabalha entre paredes, de 3 em 3 meses ele presta, ou de mês em mês,
o serviço, se ele atingiu as metas ou não. E o atleta e o treinador não. Primeiro, ele está jogando, sendo transmitido para o mundo inteiro. Qualquer competição hoje faz isso, o mundo inteiro. Se ele perder hoje, amanhã pode ser mandado embora. Não tem como você prestar o serviço e ter uma chance. Não, primeiro você está sendo pressionado porque você está trabalhando para todo mundo ver. A TV está transmitida para o mundo inteiro. E segundo, se você não mostrar resultado, futebol é resultado. Você é mandado embora, entendeu? Então, se trabalha sob pressão. Por isso que é uma profissão muito difícil, entendeu? Professor, aproveitando esse gancho aqui, inclusive o papo tá muito bom, mas a gente só tem 10 minutos, viu, Pedro? Infelizmente. Aproveitando esse gancho, eu adorei, inclusive, uma fala sua recente, aqui conversando conosco sobre a questão justamente do campeonato estadual, que esse ano teve até uma discussão, por exemplo, em cima da limitação de idade dos jogadores, né? A gente vê, por exemplo, que a federação decidiu manter essa limitação de idade e você já me disse que não é favorável a isso, que é favorável ao campeonato ser aberto para qualquer idade. Em cima disso, em cima dessa sua participação até mesmo na política, você acha que falta um pouco aos jogadores, um pouco mais de posicionamento? Você até citou, o futebol, o esporte, ele precisa da política, eu concordo plenamente. Não falta talvez um maior posicionamento dessas figuras do esporte, como um treinador, como um jogador, mas mostrando o seu posicionamento que, não, a gente não aceita isso, a gente vai fazer um movimento, que a gente já vê que acontece às vezes um protesto aqui e acolá, mas nunca é nada contundente. Você concorda com isso? Sem sombra de dúvida, viu, Larissa? Eu até discordo nessa imposição, né, da questão do limite. Para mim tinha que ser aberto. No Ceará, a terceira divisão é aberta, entendeu? Tem as competições de base, sub-20, sub-17, que a garotada vai ter a sua oportunidade de aparecer. E falta realmente esse movimento. Falta realmente essa união por parte dos treinadores, por parte dos dirigente, por parte dos atletas, fazer esse movimento e realmente bater forte, que quem elege, né, quem elege os presidentes das federações, das confederações, são os clubes, né? São os clubes que têm força. Mas precisa se organizar, não pensar só em si próprio, né? Então precisa muito esse movimento, você pode ter certeza, muito oportuna essa pergunta, e eu vejo assim que precisa fazer esse movimento, essa união, para poder conseguir mudar algumas coisas que a gente sabe que é mudar para melhor. Se é mudar para melhor, é proveitoso. Sergião, é o maior desafio da sua carreira até o momento, porque aqui a gente conversou, é um clube de massa, pressão para subir e jogadores muito, muito novos, né, para suportar uma pressão de um clube que já está aí, se eu não me engano, há 4 anos, tem entre parada e buscando o acesso. É o maior desafio do Sergião? Sem sombra de dúvida, o maior desafio. Mas eu estudei, eu me preparei para esse desafio e hoje eu posso falar assim, a gente sabe de tudo? Não, a gente vai aprendendo até com o próprio atleta, é uma recíproca, com o da comissão, com o pessoal da diretoria, você vai aprendendo no dia a dia, mas tipo, eu sei o que eu tenho que extrair de cada atleta, né? Eu tenho os 4 pilares que a gente tem que extrair de cada um, né? O pilar não é em ordem de mais importante, mas o pilar técnico, o pilar tático, o pilar físico e o pilar psicológico. E desses 4, o pilar psicológico para mim é o mais importante, porque se você não extrair dele, não vê o equilíbrio, né? Porque o futebol mudou muito. Nos anos 80, 90, o talento resolvia, depois o equilíbrio, depois o compromisso. Mudou. Hoje quem resolve é o comprometimento, é o compromisso. Depois o equilíbrio, que é o equilíbrio. É um atleta que entende do tático, do técnico, tem uma boa imposição física, mas 10 minutos de jogo dá uma cotovelada, não tem um equilíbrio. Isso pode jogar todo o sonho, toda uma estrutura, todo um planejamento fora. Então, eu vejo assim, esse desafio é o maior, sim, da minha vida, entendeu? Mas assim, eu estou preparado, eu sei o que eu tenho que extrair, eu sei o que eu tenho que aumentar o nível de competitividade deles, eu sei o que eu tenho que controlar o ego, né? A vaidade de cada um no dia a dia. Cada um tem uma criação diferente, um perfil diferente. Então, eu costumo dizer que o técnico de futebol, ele é tudo. Ele tem que ser, viu? Psicólogo, médico, enfim. Aquele paizão que a gente sabe que cada um passa o problema. Inclusive, um zagueiro nosso que estava aí, teve que ir pro Piauí, a mãe dele estava com leucemia, acabou falecendo, ele ainda está lá, entendeu? Então, a gente tem que ser muito humano também e muito profissional. E não, infelizmente, o futebol você não pode agir pela emoção, mas sim pela razão. Muito obrigada aqui ao Sergião pela participação, sem dúvida nenhuma. A gente teria como prolongar essa conversa aqui
para mais 30, 40 minutos, porque realmente estava muito bacana de ouvir. Já deu para o torcedor do Baraúna sentir um pouquinho do que vai ser o Sejão ali fora das 4 linhas, do que ele pensa também dentro das 4 linhas, né, Pedro? Com certeza. Professor, muito obrigado. É um prazer enorme, mais uma vez eu repito, estar recebendo que o senhor abre as cortinas aqui do espetáculo aqui do Papo 10 com a gente. E com certeza o torcedor vai ter a oportunidade de ver tudo isso aí que o senhor vem trabalhando diariamente. A gente fica por aqui, já com um gostinho de quero mais, né, Pedro? O pessoal que nos acompanha pelo YouTube, curta, se inscreva, né? Ativa lá o sininho para estar sempre por dentro aí do nosso podcast. É isso, não se esqueça, então toda semana vai ter aqui Papo 10 pra gente papear sobre o esporte e falar daquilo que mexe com as nossas emoções, seja futebol, do vôlei ao basquete, tem Papo 10 aqui na TCM.